E ó, agora a gente vai mudar de assunto, porque a gente vai falar sobre cirurgia plástica pré-nupcial. Eu te prometi, agora vou cumprir, tá bom? Não basta apenas escolher aí aquele belo vestido, maravilhoso terno, é preciso estar em forma, não é? É importante lembrar que exercícios físicos e uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada e balanceada, são fundamentais para a pele e para o corpo bonito. Porém, existem aí certas queixas que só podem ser tratadas por profissionais especialistas da saúde, não é verdade? E é aí que vai entrar a cirurgia plástica pré-nupcial. Todo mundo fica na curiosidade desse assunto. Então, a gente vai esclarecer para você agora no nosso quadro Entrevista. E olha só, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o cirurgião plástico Antônio Carlos Tavares. Eu quero agradecer aí, doutor Antônio Tavares, pela presença em nosso programa, para a gente já começar muito bem falando. Muita gente me perguntando, Jaqueline, eu queria entender um pouquinho sobre a cirurgia plástica pré-nupcial. Falei, ó, vocês vão entender com o doutor Carlos Antônio Tavares, que vai esclarecer exatamente, é um tema que desperta a curiosidade de muita gente, não é? Bom dia. Sim, bom dia a todos, bom dia, Jaqueline, agradeço o convite. Enfim, sim, a cirurgia plástica, né, que tem esse nome de pré-nupcial, a gente considera aquelas cirurgias que as mulheres, as noivas que estão pretendendo se casar, elas querem fazer algum tipo de cirurgia, algum ajuste para poder estarem melhor na hora do casamento, aparecer melhor nas fotos, ou até para na lua de mel estarem com o corpo mais bonito. Então, existem alguns procedimentos que a cirurgia plástica pode ajudar, né, na melhoria dessas características. Normalmente, quais são as maiores queixas das mulheres quando vão buscar aí esse tipo de cirurgia? Então, normalmente, as principais, assim, as cirurgias que elas buscam, as principais queixas são somente com alguns excessos de gorduras. Sim, aquelas gordurinhas localizadas que ninguém quer, né? As gorduras localizadas que tem na região da cintura, na região do abdômen. Outras queixas que é comum também são em relação aos seios. As pacientes que têm o tamanho das mamas reduzidas, que querem aumentar. Perfeito. Incômodo com o nariz, às vezes a paciente tem um nariz que ela não está de acordo, que ela não está satisfeita também. Pode ser realizado algum tipo de procedimento e até de cirurgia de orelhas, pacientes que têm as orelhas mais projetadas e durante o casamento ela usa normalmente o cabelo preso e aí vai ficar muito em evidência, é verdade. Exatamente. Então vamos aí por etapas, né? Porque esse assunto interessa muito a mulherada. Vamos lá. Primeiro, as orelhas. O que seria feito como, né, cirurgia? Qual o tipo de cirurgia que é feito exatamente para quem tem as orelhas mais avantajadas ou que ficam um pouquinho mais para fora? Então, para cirurgias de orelha, o nome da cirurgia chama-se otoplastia. Então é um tipo de procedimento em que a gente reposiciona as orelhas, né? A gente faz uma cicatriz por trás da orelha, uma cicatriz que não fica evidente, e a gente reposiciona as orelhas. Aquelas orelhas que são mais projetadas, mais proeminentes, a gente reposiciona ela numa posição mais, dizemos assim, mais elegante, mais anatômica, né, para aquele tipo de rosto. Certo, perfeito. Aí vamos falar também nariz. Nariz também muita gente quer mudar. É uma cirurgia demorada, essa cirurgia de nariz, ou depende muito? Depende muito. A cirurgia de nariz vai depender do tipo de alteração que tem naquele nariz. Então, assim, a cirurgia de nariz pode demorar de 2 horas até 4, 5 horas, a depender da dificuldade daquela cirurgia. Mas é uma cirurgia que também pode ser realizada e tem que sempre pensar no tempo que você tem que realizar antes da cirurgia para você não tem que ter o tempo também para poder ter a recuperação, para poder estar bem nas fotos também, não é? Então tem um tempo, normalmente dura quanto tempo? Depois da cirurgia, para essa recuperação, quantos meses, por exemplo? Depende da cirurgia. No caso da cirurgia de nariz, a gente orienta que pelo menos uns 3 meses antes da cirurgia, para que você não, na época, não corra o risco de estar com olheiras, com inchaço, né? Então, tudo isso é importante pensar na recuperação para não chegar no dia e estar com, né? Não estar com inchaço, com problemas na cicatrização na região. Perfeito. Silicone, todo mundo quer saber de silicone, né? Silicone, tem muita gente que gostaria, sonha, e claro que para o casamento, né, para a lua de mel, é importante estar bem. E aí vamos falar de silicone, que tem muita gente que tem dúvida de como fazer esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia que ela tem avançado bastante, a tecnologia tem contribuído com esse processo, existem no mercado aí diversas marcas. O que evoluiu? Exatamente. Atualmente, as próteses mamárias, elas
eles estão com uma qualidade muito melhor do que há 20 anos atrás, assim. As próteses, elas têm uma característica, elas estão muito mais duradouras, então, assim, vamos dizer, ela avançou nesse sentido. As próteses mamárias hoje, antigamente, elas teriam que ser trocadas a cada 10 anos, por causa do risco de romper e tudo mais, de extravasar o silicone que tem dentro lá. Isso, aí e tem hoje que estar fazendo essa cirurgia. hoje em dia já o prazo já se estendeu, de 15 a 20 anos, né? A gente vai acompanhando com ultrassom, com ressonância magnética, mas nesse sentido as próteses elas melhoraram, né, a qualidade da sua formação, né? Então elas estão cada vez mais avançando nesse sentido de duração, né, de resistência da prótese. Ah, perfeito. E aí agora chegou naquela gordurinha, né? Aquela noivinha que tá com a cinturinha fina, que tá aí, né, toda perfeita. E eu queria que falasse um pouquinho sobre esse tipo de cirurgia. Eu ouvi que tem um tipo de cirurgia que é muito mais rápida, o procedimento e também a recuperação. É verdade que tem um tipo de cirurgia que é mais rápido do que as tradicionais de lipo? De lipoaspiração? Isso. Olha, hoje em dia existe a cirurgia de lipoaspiração feita pela cirurgia plástica, que é a lipoaspiração convencional. Isso. A gente chama e as pessoas chamam de vibrolipo, de laser, que na verdade o tempo de cirurgia é o mesmo. É praticamente o mesmo. Certo. O que muda é o esforço que o cirurgião plástico faz para poder realizar o procedimento. Na cirurgia de lipoaspiração convencional, utiliza as cânulas e o próprio cirurgião plástico faz o movimento de vai e vem para poder aspirar aquela gordura. E nas cirurgias de vibrolipo, essas cânulas elas fazem o próprio movimento muito rápido e o cirurgião plástico faz um movimento mais lento. Mais lento. Mas a recuperação é basicamente a mesma, não existem grandes diferenças em relação ao resultado, a quantidade de gordura aspirada então, é basicamente a mesma. É mito essa história? Seria um mito? Exato. Mas assim, no caso da cirurgia laser, eu já acompanhei algumas amigas que falaram que no caso da laser, doutor, o procedimento pós, né, principalmente é mais tranquilo, a pessoa pode ter aí uma recuperação mais rápida, existe isso mesmo? Pode reduzir, mas não é nada muito significativo. Não é nada muito então, assim, porque você vai estar de qualquer forma, vai estar manipulando essa região, né, que seja do abdômen, qualquer região que seja aspirada, vai causar um trauma local, vai causar uma cicatrização, vai ter inchaço, vai ter líquido acumulado da mesma forma. Pode reduzir um pouco menos o trauma devido à movimentação, que é um pouco menos intensa. Certo. Então pode reduzir um pouco em relação a esse trauma local, mas a recuperação é basicamente a mesma. Tem muita gente que tem medo de fazer esse tipo de cirurgia, não é? E o medo exatamente com a cirurgia laser muda alguma coisa ou esse medo é exatamente por ser uma cirurgia como qualquer outra? A maioria dos pacientes tem medo da cirurgia de lipoaspiração pelo medo de ter algum tipo de perfuração no abdômen e perfurar algum órgão. Então, assim, os profissionais de cirurgia plástica, eles são treinados durante muito tempo para poder realizar esse tipo de procedimento, né? Então, os cirurgiões plásticos, eles fazem 2 anos de cirurgia geral, depois fazem mais 3 anos de cirurgia plástica e tem um treinamento muito específico para poder realizar esse tipo de cirurgia. Existe o risco? Existe, mas nas mãos de pessoas mais habilitadas, né, de cirurgiões plásticos que realmente estudaram, que treinaram bastante para isso, esse risco é mínimo. A maioria dos casos que se vê, que se divulga na televisão, são realizados por profissionais que não são cirurgiões plásticos, às vezes cirurgiões gerais que tendem a fazer, ou profissionais até fisioterapeutas. É esse cuidado que deve se ter, não é? Exatamente. E principalmente procurar saber qual é o profissional. Exatamente. Procurar saber se outras pessoas já fizeram, as experiências dessas pessoas. Com certeza. Porque isso aí você vai ter a confiança no profissional. Porque é uma cirurgia como qualquer outra cirurgia, então o cuidado deve se ter exatamente na recuperação também, que muitas vezes o paciente não segue todas as orientações do médico, né? Então, isso é importante e na hora da decisão de se fazer. E é todo o cuidado que deve se ter na hora de escolher o profissional. Com ter certeza. a ciência de que aquele profissional é gabaritado para isso. Com certeza, não isso é extremamente importante. E existe atualmente um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que é disponibilizada para qualquer pessoa acessar e descobrir se aquela pessoa que ela está procurando, se ela está querendo fazer uma cirurgia ou mesmo uma consulta, descobrir se aquele profissional é cirurgião plástico. Existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que pode ser acessado e lá você vai saber se aquele profissional é cirurgião plástico ou se você quiser procurar um outro cirurgião plástico, também vai ter lá o nome de todos os cirurgiões plásticos que são cadastrados e são realmente cirurgiões plásticos, né? Tempo, por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia para essa lipo, que é tão famosa, e aí vai
Quanto tempo, mais ou menos, antecipado para o casamento? A gente orienta pelo menos os 4 meses. Uns 4 meses para porque ter a recuperação. Isso é o tempo de... Porque a cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia que incha bastante. Então, para que a gente tenha uma recuperação total, né, do edema no corpo, a gente orienta pelo menos 4 meses. Para ter uma segurança maior ainda, 6 meses eu acho que seria o tempo perfeito para poder realizar isso com bastante segurança. Muitas vezes, no caso, como a gente está citando aqui o pré-nupcial, aí acontece que a noivinha ela vai precisar de um tempo para o casamento e aí não quer tirar muito tempo, né, do trabalho. Como fazer essa cirurgia? Faz a cirurgia, quanto tempo é necessário para que ela possa retomar as atividades do trabalho, para que não perca tantos dias e depois, no casamento, ela possa aproveitar também? Claro. Depende bastante assim, do tipo de cirurgia que vai ser realizada. Uma cirurgia como, por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração, com 2 semanas, 10 a 15 dias, ela já consegue realizar algumas atividades. Vai estar usando aquele macacão, aquela cinta, né? Mas ela consegue realizar as atividades de trabalho, organizar coisas do casamento que ela esteja envolvida. E vai depender, algumas cirurgias, tipo, abdominoplastia já é uma cirurgia que precisa de um tempo maior. Então vai depender do tipo de cirurgia que vai ser realizada. Então, eu quero agradecer ao senhor pela entrevista, né? Eu que agradeço. E as noivinhas têm buscado bastante esse tipo de cirurgia? Com certeza. Sou super curiosa. Existem também procedimentos que não são cirúrgicos, exemplo, um botox. Sim. Né? O paciente tem algumas rugas e não querem sair, quer dizer, aquelas fotos que vão ser muito próximas, que são realizadas durante a cerimônia. Perfeito. Então, que atenuam algumas rugas de expressão, que melhoram, que são procedimentos menos invasivos, né? E que também dão um efeito legal para as noivinhas. Isso é muito bom. Quero agradecer ao senhor pelos esclarecimentos. Pode ter certeza que as pessoas que estão acompanhando gostaram bastante. Muito esclarecedora a nossa entrevista, o doutor Antônio Tavares, falando aí sobre cirurgia plástica, todas as orientações que foram passadas, mas é importante a gente reforçar, toda vez que for fazer um procedimento como esse, buscar aí o profissional que seja gabaritado, saber se já tem, né, feito esse tipo de cirurgia com outras pessoas conhecidas, para poder buscar exatamente um profissional que seja qualificado para realizar esses procedimentos, né? Com certeza. Considerações finais? Eu agradeço a participação aqui no programa, foi muito bem recebido, e um bom dia a todos que estão assistindo. Muito obrigada, quero agradecer ao senhor, mandar um beijão aí para Marta Mendonça, tá tão bonitona, acompanhando aqui a nossa entrevista, e espero que você tenha gostado, viu? Eu tenho um recadinho e esse foi o nosso quadro Entrevista.